Evangelho de João, capítulo 16. Quem estiver com a sua Bíblia, eu peço que deixe aberta, permaneça com ela aberta durante a nossa meditação. Em João 16, a partir do verso 13, vai ser projetado também o texto do sermão. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Certos presentes marcam muito a nossa história. Certos presentes entram para o nosso coração. Nem sempre são presentes valiosos. Às vezes são presentes valiosos, financeiramente falando. Mas outras vezes são presentes que eles chegam na hora certa, de maneira até inesperada. Você estava ali abatido e eis que bate a porta, alguém entrega, um presente para você, e você nem esperava aquilo. E é um presente simples, mas alguém se importou, alguém está dizendo, eu lembrei de você. Isso é muito importante, esses presentes que marcam a nossa história. E alguns a gente até guarda em casa, num lugar muito especial, a gente coloca ali para não esquecer daquela pessoa, daquele momento, daquela história. Qual a intenção de João quando ele escreveu esse evangelho? O que passava no coração desse homem inspirado pelo Espírito Santo para escrever o seu evangelho? João quer falar sobre a importância durante todo o seu evangelho da encarnação do Deus vivo que veio, se fez carne e habitou entre nós. João vai dizer, não existe presente maior na nossa história do que essa. Deus mesmo se fez carne e veio nos resgatar. Deus mesmo se fez carne e veio nos resgatar. João para mim, na minha visão, é um dos autores mais completos da Escritura Sagrada. Vou dizer por quê. Muitas vezes nós pensamos no apóstolo Paulo. Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, mas João tem uma diferença. João escreve o Evangelho dizendo sobre a sua experiência pessoal de andar com Jesus durante o ministério de Jesus. João viu o dia a dia do ministério de Jesus. Ele narra no Evangelho com um amor tremendo todos os detalhes que ele conseguiu, pela obra do Espírito Santo, captar, guardar, para que nós pudéssemos ter essa palavra eterna nos nossos corações. Depois, você vai lendo o Novo Testamento e encontra João escrevendo agora para as igrejas, 3 cartas. Então você tem um João falando sobre Jesus e 3 cartas, aonde João fala sobre o perigo dos falsos ensinos. E aí você tem um João agora, apologeta, ou seja, defendendo a fé. A palavra apologética significa isso. Ele vai fazer uma defesa da fé. 3 cartas falando sobre isso. Como se não bastasse, você encontra João escrevendo novamente, agora o Apocalipse. João fala nos evangelhos e nas 3 cartas sobre Jesus como aquele que criou todas as coisas do Gênesis 1. Depois ele vem de Gênesis 1 até a encarnação do Senhor Jesus, Evangelho, a defesa contra os falsos ensinos, as 3 cartas, e o final de todas as coisas, Apocalipse. Perceba, é muito completo, Paulo, por exemplo, não foi apóstolo de Cristo Jesus no sentido de ter andado com Cristo Jesus os 3 anos, ele é apóstolo nascido fora do tempo. Ele é apóstolo que recebe do Senhor Jesus pessoalmente o próprio ensino. Mas ele não escreveu um evangelho.
narrando a sua experiência de 3 anos andando. João sim. Paulo não escreve sobre a revelação do Apocalipse, apesar de falar sobre a segunda vinda de Cristo, principalmente em Tessalonicenses. Mas não é de sua autoria o livro que encerra a Escritura Sagrada, a revelação na Escritura Sagrada. Então, quando nós olhamos João, nós vemos um homem que foi preso em Atos, logo no comecinho da igreja, da perseguição. Ele é um dos primeiros a sofrer a perseguição junto com Pedro. E o Senhor vai libertando esse homem, e ele vai sendo preso e libertado pelo Senhor, preso e libertado. A sua história é essa. Mas você não vê João reclamando, você não vê João dizendo assim: olha, eu estou triste porque eu esperava uma vida próspera e o Senhor tirou essa vida próspera de mim. Não, ele está tranquilo, porque mesmo em Pátimos, quando ele está preso na ilha de Pátimos, que por sinal é uma ilha lindíssima, nós ministramos ceia lá com o grupo da Gávea, né, na ilha de Pátimos, entramos na gruta onde João ficou preso e onde ele teve a revelação. E é interessante, um detalhe, né, porque na gruta, ela fica no alto da ilha, e a vista é lindíssima, tem uma janelinha pequenininha, é como se eles prendessem ele lá dentro e falassem assim: olha o que você está perdendo lá fora, olha como o dia está bonito lá fora, olha que natureza exuberante, você aqui nessa janelinha, mas o homem não pode prender aquilo que o Espírito Santo de Deus liberta. Você não vê João reclamando, porque o Senhor está com ele. E é sobre isso que nós estamos pensando aqui hoje, sobre esse grande presente que é o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de João, no Evangelho, o Espírito Santo nas cartas, o Espírito Santo no Apocalipse. João vai falar assim: nós recebemos um grande presente. Deus se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus Cristo foi embora, ele fez um discurso. Preste atenção, só João relata o discurso do Consolador. Mateus, Marcos, Lucas não falam sobre o ministério do Espírito Santo, como ele seria. Somente João traz esses detalhes. É como se João dissesse assim: Deus não nos desamparou. Deus veio, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse Jesus foi embora, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. João diz assim: eu vi, ninguém me contou, eu vi. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja: Jesus Cristo enviou o Espírito Santo Consolador. E assim como o ministério de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi confundido, esquecido, não crido por muitos quando Jesus estava aqui, assim também o ministério do Espírito Santo tem sido ao longo da história da igreja confundido, esquecido e não crido por muitos. E aí João escreve esse evangelho no capítulo 21, no final do evangelho, os versos 24 e 25, ele diz: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Passo a passo, somos convidados por João a percebermos o privilégio que nós agora, século 21, Rio de Janeiro, o privilégio que nós temos. O cristão é dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
Na primeira carta de João, no capítulo 5, João vai dizer assim: há três que dão testemunhos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a base nossa de doutrina da Trindade encontra forte referência bíblica em João. Olha como esse autor é importante. O que nós entendemos de boa parte da Santíssima Trindade encontramos em João. E João vai dizer: igreja, vocês entenderam que nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo? Nós não andamos sozinhos, nós somos guiados, orientados, como o apóstolo Paulo vai dizer em Atos. Nós somos muitas vezes impedidos de fazermos certas coisas, porque o Espírito Santo fala no nosso coração: não faça, não faça. E muitas vezes nós desprezamos isso, essa divina orientação, advertência, cuidado, amor, amparo, proteção. O apóstolo Paulo diz, em outras ocasiões, o Espírito Santo diz assim: faça, vá, realize, estou com você, seja forte e corajoso, e você vai guiado pelo Espírito Santo. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo agraciado por esse grande presente de Deus. Aprove a Deus que o Espírito Santo viesse aos nossos corações e nos revelasse o pecado, a justiça, o juízo, mas muito mais que isso, nos acompanhasse todo o tempo. Nós somos guardados, protegidos, amparados pelo Espírito Santo. Nós temos que mergulhar nessa doutrina, não para criarmos enganos, ou cairmos em armadilhas teológicas, ou buscarmos aquele poder pelo poder que divide tantas igrejas e separa tantas pessoas, quando a grande manifestação do Espírito Santo não está no uso dos dons que Ele dá, mas no fruto que Ele produz. No fruto. Ele nos conduz à paz, à alegria, ao amor, ao domínio próprio, à mansidão, à fidelidade, à longanimidade, à bondade, à benignidade, e assim vai. E nós sentimos que nós somos transformados dia após dia pela ação do Espírito Santo de Deus. Jesus sempre relacionou seu ministério à Santíssima Trindade. Jesus sempre chamou nossa atenção para o fato de que nós estamos inseridos na comunhão da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos chama a esse relacionamento. Ele diz assim: nós vamos andar com vocês. Jesus diz assim: tudo o que eu disse foi o Pai que me revelou. E agora o Espírito Santo vai guiar vocês, vai orientar vocês. João capítulo 14, o contexto do nosso texto, verso 26, diz assim: mas o Consolador, Jesus dizendo, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Observe, quando você lembra de um texto, quando você lembra de um ensino, é a obra do Espírito Santo em você. É a obra do Espírito Santo em você. Nós pregadores, quando nós nos assistimos, que é uma coisa que eu não faço, mas às vezes acontece, né? Nós nos surpreendemos com os versículos que o Senhor expõe para nós, e nós sabemos claramente que isso vem do Espírito Santo. Não imagine que vem de pessoas que estão ali guardando todas as coisas. Não, vai muito além disso. E o Espírito Santo aplica a mensagem aos corações, cada coração com uma expectativa diferente. Tem gente que cumprimenta a gente no final do culto. Isso existia muitos anos atrás, a gente ficava lá na porta e cumprimentava as pessoas, né? E alguém chegava e dizia assim: pastor, estou tão feliz, hoje eu entrei na igreja feliz e a palavra tocou meu coração. Glória a Deus. Aí entra para pastor, eu estava tão triste, tão abalado, entrei na igreja, a palavra tocou meu coração. Peraí, não tem outra explicação, só o Espírito Santo. O Espírito Santo nos une. Capítulo 15, verso 26,
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Perceba que há quando, e agora no versículo 13 do texto que nós lemos, quando, porém, vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando isso aconteceu? No Pentecoste. Marca ali a inauguração do ministério do Espírito Santo. Jesus diz que o Espírito Santo vem para glorificá-lo. Mas em João capítulo 17, ou seja, um capítulo depois do nosso texto, olha o versículo 1. Nós vemos um ensino muito mais amplo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao Pai e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade. Aí vai. Perceba, o Pai glorifica o Filho, para o Filho glorificar o Pai, e o Espírito glorifica o Filho, que glorifica o Pai. Deu para entender? Qual é o ensino da Santíssima Trindade de alguém que é realmente espiritual? Nós não estamos aqui para a nossa autoglorificação. Autoglorificação nem na Santíssima Trindade tem. Quando nós entendemos o ensino espiritual e entendemos o que é ser um ser espiritual, o ser espiritual é o que vive para o outro, enaltece o outro, enaltece a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, e aí, como a si mesmo. Perceba, é uma relação recíproca, porque o próximo também vai me amar, e nós juntos priorizamos o amor a Deus. Então, uma pessoa espiritual é uma pessoa saudável no seu coração, tem um coração saudável, ele não fica tentando trabalhar as suas idiosincrasias, as suas questões internas, tudo é voltado para ele. Eu quero me entender, eu quero me estudar, eu quero meus traumas. Querido, vai para a cruz, deixa de ser ensimesmado, em nome de Jesus. Uma pessoa espiritual não é uma pessoa que fica olhando para dentro, é uma pessoa que olha para fora e vê que o próprio Deus se encarnou para te tirar desse universo do umbigo, né? E diz: olha para fora, ama o próximo, ama a Deus, para desse processo de autocomiseração, dessa análise que nunca acaba interior, o tempo todo, a vida inteira. Eu quero me entender. Você quer se entender? Vai para a cruz, ajoelha aos pés da cruz e descubra que Deus não diz assim: vinde para o seu próprio coração, mas diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Liberte-se e você vai ver o que é a vida espiritual. Sai desse casulo, voa, borboleta, voa. João escreve isso. Olha o versículo 13. Esse versículo 13 diz que quando vier, e ele veio em Atos, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Observe que não é alguma verdade, é a toda a verdade. A verdade como um todo, e a verdade é Jesus. D.A. Carson, um comentarista, vai dizer que não é uma informação privilegiada. A palavra aqui, ser conduzido, é uma palavra que vem como resultado de um entendimento, e do entendimento você obedece, porque Deus ama um culto que é racional, uma adoração que é racional. Eu entendo pela obra do Espírito Santo, e eu obedeço pela força do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não sou eu mais que vivo em mim, Cristo vive em mim. Eu vivo para Ele, para falar para as pessoas sobre o amor dEle, e o quanto Ele liberta, e o quanto Ele transforma.
Ele me perdoou, por que eu não vou me perdoar nos meus defeitos? Ele me perdoou. Eu não me preocupo, diz o apóstolo Paulo, com o que o outro me julga, eu preocupo com o que Deus pensa de mim. A mim muito pouco se me dá ser julgado por vós no tribunal humano, 1 Coríntios capítulo 4. Pois quem me julga é o Senhor, e eu não me dou por justificado. Ou seja, eu estou livre. Meus pecados foram pagos na cruz do Calvário, agora eu quero viver para Deus na comunhão do Espírito Santo, buscando a evidência dessa caminhada no fruto do Espírito Santo, porque os frutos vão demonstrar quem nós somos. Jesus Cristo falou sobre isso. Pelos frutos os conhecereis. Então nós olhamos, por exemplo, o texto correlato a esse no Antigo Testamento é Salmo 25. Salmo 25, versos 4 e 5, diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Olha só, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Todo dia. Eu sou guiado. Michael Green, um comentarista bíblico, teólogo, escreveu o seguinte: o Espírito Santo não apenas convence o homem do pecado, ele também, e somente ele, pode tornar Jesus Cristo atrativo. Nós não somos apenas convencidos pelo pecado através da ação do Espírito Santo, nós começamos a amar a Jesus Cristo, a desejar conhecer mais de Jesus, a viver mais falando com Jesus, louvando Jesus, lendo a palavra de Jesus. E isso é obra do Espírito Santo. João vai falar, continuando o nosso texto lá, ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo. Olha que interessante, versículo 13: mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E essa palavra que diz que ele vai anunciar as coisas que iriam acontecer, já aconteceu no Apocalipse. Portanto, a promessa de Jesus se cumpriu. Ele disse: quando vier o Espírito Santo, já veio, ele vos anunciará tudo o que vai acontecer. Já anunciou. Quando inspirou João a escrever o Apocalipse. Bom, e agora? O que o Espírito Santo vai fazer então? Já que ele veio, já que ele anunciou o final, ele vai nos guiar, ele vai nos lembrar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos consolar, ele vai nos capacitar. Portanto, vida cristã é vida no Espírito. Paulo escreveu sobre isso em Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, ou seja, só há vida no Espírito quando há vida em comunidade, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Onde é que a gente canta salmos, hinos e cânticos espirituais? Na igreja, na família da fé, que o Espírito Santo nos chama. Sabe por que nós estamos aqui hoje de manhã? Porque o Espírito Santo nos chamou. Daí nós precisamos perceber esse presente de Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos guiados e nem percebemos. Nem percebemos. Por exemplo, você veio hoje porque o Espírito Santo tocou seu coração. Você percebeu isso? Isso é fruto de uma ação espiritual na sua vida? Você está sentado humildemente, porque o arrogante não senta para ouvir, concorda? Porque o Espírito Santo fez isso. Arrogante já sabe tudo. Nunca me esqueço de uma conversa com uma pessoa um dia. Ela disse para mim assim: pastor, não vou na igreja. Não foi aqui no Rio de Janeiro não, foi em 1938. Muitos anos atrás. Não vou na igreja porque eu já sei tudo. Eu falei: Jesus amado, minha irmã, eu tenho doutorado e não sei nada, me ensina. Eu queria tirar umas dúvidas com você. Aí ela: o Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é quem nos orienta, o Espírito Santo é quem nos convence, o Espírito Santo é quem nos consola. E o que a gente leva para casa? Precisamos perceber
a importância de mergulharmos na intimidade do Espírito Santo. Não em busca de poderes sobrenaturais que vão nos enaltecer e glorificar. Não, isso é pecado. Mas entrar nessa relação, descobrindo que o Senhor nos convida para aprendermos com a Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Michael Horton, outro teólogo, disse o seguinte: em relação ao Filho e ao Espírito Santo, há dois perigos a serem evitados. Primeiro, confundi-lo. Segundo, separá-los. Primeiro, confundir a relação de Jesus com o Espírito Santo. Segundo, separar a relação de Jesus com o Espírito Santo. Quem é que pode evitar isso? Somente a graça de Deus. Num coração que se dobra no estudo da palavra, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser uma pessoa saudável espiritualmente. Daí nós precisamos perceber, refletir, sentir o Espírito Santo em nós. Como? Na ação dele, nos lembrando da palavra, nos fazendo amantes da palavra de Deus, pessoas que se debruçam na palavra de Deus para ouvir, ler, orar. Quando? O tempo todo. O tempo todo. É uma caminhada diária com o Espírito Santo, não apenas aos domingos. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Isso traz paz ao nosso coração. Isso nos traz segurança. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não existe poder no mundo maior que o do Espírito Santo de Deus. Não existe segurança maior do que a que vem do Espírito Santo de Deus. Não existe sabedoria maior do que aquela que vem do Espírito Santo de Deus. E Ele está aí. É o tempo do ministério dele. Não vamos perder a oportunidade de falar e ouvir, compartilhar e sermos também mudados por essa ação maravilhosa do Senhor. Esse é o grande presente. Existem muitos presentes que podem mudar o nosso dia, a nossa semana, e alguns até a nossa vida. Mas só existe um presente que pode mudar toda a nossa eternidade. E é a ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, não percamos a oportunidade de termos essa intimidade com esse presente maravilhoso de Deus para nós, o Espírito Santo. Vamos orar? Eu queria que você agora pensasse um pouco para fora. E que você dissesse: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu estou voltado para dentro demais de mim mesmo. São as minhas questões, meus problemas, meus projetos, minha vida, minha história, meus sonhos. Tem misericórdia de mim. Me faça ampliar a visão. Viver essa liberdade do Espírito que me perdoou pela obra de Jesus Cristo. Senhor, que eu tenha sensibilidade para sentir, peça isso a Deus, a tua orientação pela obra do teu Santo Espírito, quando, onde, como, o que fazer. Guia meus passos, Senhor, para que a minha vida glorifique o teu nome, para que quando as pessoas perguntarem qual o motivo dessa minha alegria, paz, eu possa dizer: intimidade com o Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque não somos um povo desamparado, não somos saudosistas espiritualizados, como quem anda olhando o Evangelho apenas com saudade
de Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor não permite isso em nós. Porque o Senhor habita em nós pela obra do Teu Santo Espírito. E por isso sentimos o Senhor como Deus presente, aqui, agora. Ó Senhor, nos conduza, que tenhamos essa sensibilidade para sermos lembrados da Tua palavra pela obra do Teu Santo Espírito. Gera em nós essa sensibilidade para vermos o fruto do Espírito Santo em nós, para a glória do Senhor. Que possamos ser agradecidos porque estamos andando mais leves, mais alegres, mais confiantes. E tudo isso é porque o Teu Santo Espírito está nos guiando para a Tua glória, para compartilharmos com os outros que ainda não conhecem a beleza do Evangelho que liberta, da verdade de Jesus Cristo. Oramos pedindo a Tua bênção e agradecidos pelo Teu presente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.